Coisas impensáveis estão acontecendo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em meio a uma guerra brutal que transformou sua terra natal em cinzas e ruínas, mulheres sírias em dificuldades escolheram um país que não é os Estados Unidos nem a Europa, mas sim o Brasil. O número de pessoas que clamam pelo Brasil em meio às adversidades está crescendo vertiginosamente. Dizem que, mesmo em meio à escassez, com a eletricidade cortada, elas ligam geradores para assistir às novelas brasileiras e acendem velas em quartos escuros para aprender português. Isso não é uma coincidência. O Brasil tem enviado ajuda humanitária, suprimentos médicos e alimentos, oferecendo apoio e até mesmo programas especiais para as pessoas que perderam tudo. Elas depositaram sua fé e esperança no Brasil, o país que as ajudou. Como resultado, em um curto período, dezenas de milhares de pessoas se juntaram a canais de casamento internacional com o Brasil e muitas salas de bate-papo no aplicativo Telegram foram criadas. O que, afinal, aconteceu com elas em meio à guerra devastadora? Sua história, ao mesmo tempo comovente e dolorosa, começa agora. Olá, meu nome é Sofia Al-Jamil, uma enfermeira síria de 32 anos. Antes da guerra eclodir, eu tinha uma vida normal no Hospital Central de Damasco. Todas as manhãs eu ia para o trabalho, cuidava dos meus pacientes e à noite voltava para casa para meu marido, Khaled, para prepararmos o jantar e terminarmos o dia. Nos fins de semana, costumávamos passear ao longo do Rio Barada ou conversar com amigos em nosso café favorito. Naquela época, eu não percebia o quão preciosos eram aqueles dias comuns. Tudo se desfez em uma única manhã. Jamais esquecerei o amanhecer daquele dia, quando a primeira explosão soou. Acordei assustada, as janelas tremiam violentamente e, à distância, uma coluna de fogo laranja subia aos céus. Khaled segurou minha mão com força e disse: Sofia, começou. O que mais temíamos aconteceu. O hospital rapidamente se transformou em um campo de batalha. Feridos chegavam sem parar e nós corríamos entre a sala de cirurgia e a emergência sem uma noite inteira de sono. Crianças cobertas de sangue, jovens soldados que perderam as pernas, idosos sentados em estado de choque por terem perdido suas famílias. Cada um daqueles rostos gravou em meu coração cicatrizes que nunca poderão ser curadas. Um mês após o início da guerra, Khaled recebeu sua ordem de alistamento. Eu voltarei em breve. Esta guerra não vai durar muito, foram as últimas palavras que ele me disse. Mas 3 meses depois, recebi a notícia de que sua unidade havia perdido contato, desaparecido. Essas 2 palavras frias e pesadas envolveram toda a minha vida. Todas as noites eu tinha pesadelos. Sonhava com Khaled chamando meu nome de algum lugar, mas eu não conseguia encontrá-lo. Quando acordava, meu travesseiro estava encharcado de lágrimas e eu tinha medo de voltar a dormir. Mesmo assim, eu não podia parar de trabalhar no hospital. Alguém tinha que ficar para ajudar as pessoas. Um dia, encontrei uma senhora idosa no corredor do hospital. Ela vinha com frequência desde que perdeu o neto. Vendo que eu tinha acabado de terminar um turno noturno, ela perguntou: Sofia, por que você ainda está aqui? O que uma jovem como você faz em um lugar como este? Eu sorri e respondi: alguém tem que ficar para cuidar de todos, senhora. Mas a pergunta dela tocou um canto profundo da minha alma. Realmente, por que eu estava ficando? Pela esperança de que Khaled pudesse voltar ou porque partir parecia como abandoná-lo completamente? Eu não conseguia encontrar a resposta. Sabia apenas que passar por cada dia já era um esforço sobre-humano. As ruas de Damasco não eram mais as mesmas. Em meio aos prédios em ruínas, havia destroços que um dia foram o lar de alguém, e todas as noites as sirenes de ataque aéreo soavam. As pessoas corriam para os abrigos, as crianças gritavam nos braços dos pais. Aqueles dias se repetiam, e minhas emoções gradualmente se tornaram insensíveis. Eu não sentia mais tristeza, medo ou mesmo esperança. Eu apenas me movia como uma máquina para sobreviver. Ia ao hospital, cuidava dos pacientes, voltava para casa, comia comida enlatada, acendia uma vela, escrevia algumas linhas em meu diário e depois adormecia. Assim, vários meses se passaram. As estações mudaram, mas a guerra não terminou. Pelo contrário, tornou-se mais feroz, com mais pessoas feridas e mortas. Eu estava gradualmente me esgotando, tanto física quanto mentalmente. Uma noite subi ao terraço do hospital e olhei para o céu de Damasco. O céu que antes era cheio de estrelas agora estava coberto de fumaça e poeira. Nada podia ser visto.
Naquele momento, um pensamento passou pela minha cabeça. Continuar aqui é realmente a escolha certa ou eu deveria partir como os outros, mas para onde e como eu não sabia. Apenas perguntas vagas giravam em minha mente. E naquele momento, eu não tinha ideia de que um encontro fatídico que mudaria minha vida estava me esperando. Os combates se intensificaram e o trabalho no hospital tornou-se ainda mais difícil. Faltavam medicamentos e a eletricidade só funcionava por algumas horas por dia. Às vezes, no meio de uma cirurgia, a energia acabava e tínhamos que usar lanternas para salvar a vida dos pacientes. Essa situação se repetia, me levando gradualmente ao meu limite. Um dia, o diretor do hospital me chamou. Sofia, o campo de refugiados nos arredores precisa de apoio médico. Você poderia ir lá para ajudar por uma semana? Eu assenti. Um ambiente diferente, mesmo que temporário, talvez fosse bom para mim. Na manhã seguinte, arrumei alguns instrumentos médicos e roupas em uma pequena bolsa e parti para o campo de refugiados. O campo ficava a cerca de 1 hora de carro de Damasco. Assim que cheguei, o que vi foram fileiras intermináveis de tendas e os rostos cansados das pessoas. Crianças brincavam no chão empoeirado, enquanto as mulheres faziam longas filas para receber comida. O responsável pelo campo, Alexander, me deu as boas-vindas. Senhorita Sofia, que bom que você veio, não temos médicos aqui. Muitas pessoas estão sofrendo. Ele me levou a uma tenda médica improvisada. Lá dentro já havia muitos pacientes esperando. Um senhor idoso tossindo secamente, uma criança com febre, um jovem mancando com a perna ferida. Comecei a trabalhar imediatamente, examinando pacientes até o anoitecer. Alexander me trouxe um jantar simples. É só isso que temos, uma lata de sopa e um pedaço de pão. Agradeci e aceitei. O que me cansava mais do que a fome eram os rostos desesperados das pessoas. Depois de comer, saí da tenda e uma mulher se aproximou de mim. Senhorita, pode dar uma olhada na minha filha? Ela está tossindo há dias sem parar. Eu a segui até sua tenda. Dentro da pequena tenda, uma menina de cerca de 7 anos estava deitada. Seu rosto estava pálido e a cada respiração seu peito emitia um som sibilante. Usei meu estetoscópio para examinar seus pulmões. É bronquite. Não se preocupe, vou prescrever antibióticos. Em alguns dias ela estará melhor. A mulher, com lágrimas nos olhos, pegou minha mão. Obrigada, senhorita, muito, muito obrigada. Deixei a tenda e continuei a cuidar de outros pacientes. Algumas horas depois, de repente, vi um grupo de mulheres reunidas. Elas estavam sentadas em círculo ao redor de uma pequena fogueira, conversando sobre algo. Curiosa, me aproximei lentamente. A conversa delas chegou aos meus ouvidos. Será que realmente conseguiremos chegar ao Brasil? Você ouviu dizer que os homens brasileiros valorizam muito a família? Lá não tem guerra, é seguro. Brasil. Essa palavra chamou minha atenção. Por que o Brasil? Não os Estados Unidos nem a Europa. Aproximei-me mais e perguntei, com licença, vocês estão falando sobre o Brasil? Elas pareceram um pouco surpresas ao me ver, mas então uma delas respondeu, sim, estamos. Estamos sonhando em ir para o Brasil. Sentei-me ao lado delas. Brasil? Por que o Brasil? Uma mulher de meia idade respondeu, o Brasil também já passou por seus próprios tempos difíceis. Eles se reergueram de crises e agora são um dos lugares mais pacíficos do mundo. Outra mulher acrescentou, além disso, os brasileiros valorizam muito a comunidade. Ouvi dizer que eles têm uma cultura de sacrifício pela família. Fiquei em silêncio por um momento. No meio da guerra, essas pessoas desesperadas viam o Brasil como uma esperança. Eu não sabia quão realista era essa esperança, mas seus olhos eram incrivelmente sérios. Então, como vocês planejam chegar ao Brasil? Diante da minha pergunta, uma jovem pegou seu celular e me mostrou. No Telegram há um canal de informações sobre casamento internacional com o Brasil. Milhares de pessoas já participam. Olhei para a tela do celular dela. De fato, havia inúmeras mensagens postadas, materiais para aprender português, introduções à cultura brasileira, procedimentos para casamento internacional e até sugestões de novelas brasileiras para assistir. Olhe, as mulheres sírias que foram para o Brasil antes de nós estão compartilhando informações. Quais agências são boas? Quais regiões são mais fáceis para viver? Elas contam tudo. Fiquei cada vez mais espantada. Isso não era um simples sonho, eram pessoas planejando e se preparando de verdade. Naquela noite voltei para minha tenda e me deitei, mas não conseguia dormir. Brasil, essa palavra ecoava em minha mente. Seria realmente um novo começo ou apenas uma falsa esperança a qual as pessoas se apegavam em desespero?
Eu não sabia, mas uma coisa era certa: nesta guerra, todos estavam tentando se agarrar a qualquer coisa para sobreviver, e o país chamado Brasil havia se tornado essa qualquer coisa para elas. Uma semana no campo de refugiados me mostrou muitas coisas. Fui lá com o objetivo de prestar assistência médica, mas o que descobri foi um mundo completamente diferente. Durante minha estadia no campo, ouvi acidentalmente muitas conversas de mulheres. Enquanto buscavam água, lavavam roupa, esperavam na fila por comida, todas falavam sobre o Brasil. No início, pensei que fosse coincidência, mas depois percebi que era um hábito. Uma tarde, enquanto eu estava atendendo na tenda médica, as vozes de duas mulheres da tenda ao lado chegaram até mim. Marina, você já checou aquele canal? Tem informações novas. Sim, eu vi. Um homem brasileiro de Minas Gerais está procurando uma esposa síria. Qual a idade dele? 45 anos, tem uma pequena fazenda. Ele disse que pode aceitar meus 2 filhos. Minha mão que segurava o estetoscópio parou. Aquilo não era uma conversa fiada. Elas estavam trocando informações muito específicas. Depois de terminar de examinar o paciente, fui até as duas mulheres. Com licença, acabei de ouvir a conversa de vocês. Parece que sabem muito sobre o Brasil. As duas ficaram um pouco constrangidas, mas então uma delas sorriu e disse: aqui, Brasil é como uma senha secreta para pessoas como nós. Senha secreta? Sim, não falamos alto sobre isso, mas todo mundo sabe que o Brasil pode ser nossa saída. A outra mulher acrescentou: depois que a guerra começou, muitos países disseram que ajudariam a Síria, mas na realidade, para pessoas comuns como nós, não há muitos lugares para onde ir. O visto para os Estados Unidos é muito difícil, para a Europa também. Mas o Brasil é diferente. Fiquei cada vez mais curiosa. Diferente como? Primeiro, o casamento internacional é bastante comum no Brasil, e ouvi dizer que eles também têm programas de trabalho especiais para refugiados sírios. Além disso, os brasileiros não nos olham apenas com pena. Eles nos veem como companheiras que podem se reerguer juntas. Essa frase foi como uma agulha perfurando meu coração. Não pena, mas companheirismo. Eu entendia muito bem essa diferença crucial. Trabalhando no hospital, conheci inúmeras pessoas de organizações de caridade. Eram gentis, mas em algum lugar em seus olhos sempre havia pena. Parecia que nos viam apenas como objetos a serem ajudados. Alguém já conseguiu ir para o Brasil? Diante da minha pergunta, uma mulher pegou o celular. Olha, esta aqui. Ela foi para o Brasil no ano passado e agora mora perto de São Paulo. Na tela, havia a foto de uma mulher síria, um apartamento limpo, um sorriso radiante e ao lado dela, um homem brasileiro. Ela levou seus 2 filhos e o marido cuida muito bem das crianças. Ele até as matriculou em uma escola brasileira. Ela me mostrou outra foto. E esta aqui está trabalhando em uma empresa de tecnologia. Ela aprendeu português e agora se tornou líder de equipe. Fiquei sem palavras. Isso não era um sonho. Eram histórias reais acontecendo. Naquela noite, em minha tenda, peguei meu celular e abri o Telegram. Digitei Brasil na busca e dezenas de canais apareceram. Casamento Internacional Brasil, Informações de Emprego Brasil, aulas de português. Conheça a cultura brasileira. Entrei no canal com o maior número de membros, mais de 30 mil. Todos os dias, novas postagens apareciam. Perfis de homens brasileiros, anúncios de emprego, como solicitar visto, materiais para aprender português e até receitas de pratos brasileiros. Na seção de comentários, perguntas e respostas se sucediam sem parar. A estação chuvosa no Brasil é muito severa? Se eu levar meus filhos pequenos, eles poderão ir à escola? Eu não sei nada de português, posso encontrar um emprego? E as pessoas que já estavam no Brasil respondiam gentilmente: a estação chuvosa é um pouco inconveniente, mas dentro de casa não há problema. Claro, o Brasil é um país que valoriza muito a educação. Eu também não sabia nada de português, mas agora consigo me comunicar no dia a dia. Não desista. Passei horas lendo aquele canal. Quanto mais eu lia, mais percebia que o Brasil não era apenas uma localização geográfica, era outro nome para a esperança, um lugar para aqueles que perderam tudo na guerra, uma chance de recomeçar. Na manhã seguinte, procurei o responsável pelo campo, Alexander. Alexander, tenho visto as mulheres aqui falando muito sobre o Brasil. Na realidade, quantas já foram? Ele assentiu. Muitas. Nos últimos 6 meses, só deste campo, cerca de 20 pessoas foram para o Brasil. 20 pessoas? Sim, a maioria por casamento internacional, algumas com visto de trabalho. O governo brasileiro criou alguns programas especiais para refugiados sírios. E elas estão bem? Como estão as notícias delas? Alexander sorriu. A maioria está vivendo bem.
De vez em quando mandam mensagem dizendo que estão se adaptando à vida no Brasil. Claro, há dificuldades, mas é muito melhor do que aqui. Assenti lentamente. Naquela tarde, fui novamente ao grupo de mulheres reunidas. Desta vez, fui eu quem perguntou primeiro: se eu quiser ir para o Brasil, o que preciso fazer? Quero saber os procedimentos específicos. Os olhos delas brilharam como se tivessem encontrado uma aliada. Primeiro, você precisa aprender um pouco de português, pelo menos o básico para a comunicação. Se quiser casar, precisa encontrar uma agência de confiança. Há muitos golpistas por aí. Se quiser encontrar um emprego, ter um diploma ou experiência é uma vantagem, especialmente na área de tecnologia ou saúde. Eu disse que era enfermeira. Sou enfermeira. Será que consigo trabalhar em um hospital brasileiro? Uma mulher arregalou os olhos. Enfermeira? Isso é perfeito. Ouvi dizer que o Brasil está precisando de profissionais de saúde. Se o seu diploma for reconhecido, você pode conseguir um emprego imediatamente. Ao ouvir isso, meu coração bateu forte. Talvez isso fosse realmente possível. Um novo começo. Aceitar uma vida sem Khaled e seguir em frente. A esperança de que isso pudesse se tornar realidade no Brasil começou a brotar dentro de mim. Depois de uma semana no campo de refugiados, voltei ao hospital, mas minha mente havia mudado completamente. A curiosidade sobre o Brasil crescia cada vez mais e eu queria saber mais. Mesmo durante o trabalho, eu aproveitava para verificar o canal do Telegram. Sempre que havia uma nova informação, eu lia e ouvia as histórias de outras pessoas. Então, um dia, o hospital recebeu visitantes especiais, uma equipe de apoio médico do Brasil. O diretor do hospital convocou uma reunião de emergência. Pessoal, uma equipe médica do Brasil está vindo. Eles trabalharão como voluntários em nosso hospital por 3 meses para ajudar nossos pacientes. A porta da sala de reuniões se abriu e 5 brasileiros entraram. Eles se curvaram educadamente em cumprimento e se apresentaram um a um. Entre eles havia um médico chamado João Silva. Ele tinha por volta de 30 e poucos anos e falava inglês fluentemente. Olá, sou João Silva, cirurgião ortopédico, vim para ajudar a Síria. É uma honra trabalhar com todos vocês. Senti a sinceridade em seus olhos. Não era pena ou obrigação, mas um coração que realmente queria ajudar. Após a reunião, o diretor do hospital me chamou. Sofia, quero que você trabalhe com o Dr. João Silva. Seu inglês é o melhor que temos aqui. Aceitei com prazer. Trabalhar com um médico brasileiro era uma oportunidade para eu aprender mais sobre aquele país. A partir do dia seguinte, comecei a trabalhar com o Dr. João. Ele era um médico verdadeiramente incrível. Examinava cada paciente com dedicação e prestava atenção aos menores detalhes. Um dia, operamos um jovem soldado gravemente ferido. Sua perna tinha uma fratura complexa e a cirurgia durou horas. O doutor João não perdeu a concentração em nenhum momento e deu o seu melhor até o fim. Após a cirurgia, descansamos um pouco na sala de descanso. Eu lhe perguntei: Doutor João, por que o senhor veio para um lugar tão distante como este? No Brasil, certamente também tem muito trabalho a fazer. Ele tomou um gole de café e respondeu: Nosso país também já passou por tempos difíceis no passado. Naquela época, muitos países nos ajudaram. Agora acho que é a nossa vez de retribuir, mas isso foi há muito tempo. Hoje o Brasil é um país desenvolvido. O doutor João balançou a cabeça. Não. Nós nunca esquecemos os dias difíceis. É por isso que sentimos que devemos ajudar ainda mais. Suas palavras tocaram fundo em meu coração. Os brasileiros não esquecem o passado e sempre tentam retribuir a ajuda que receberam. Eu sabia o quão precioso era esse sentimento. Alguns dias depois, o doutor João me fez uma proposta. Sofia, você gostaria de ir comigo para a região leste para prestar apoio médico? Ouvi dizer que lá também precisam de muita ajuda. Concordei sem hesitar. Na verdade, eu tinha outro motivo. Estava curiosa sobre a história da vila no leste, que ouvi no campo de refugiados, a vila onde diziam que precisavam ligar geradores para assistir às novelas brasileiras. Carregamos suprimentos médicos em um caminhão e partimos para o leste. A estrada era perigosa. Tivemos que desviar de estradas destruídas por bombas e passar por muitos postos de controle. Após algumas horas de viagem, chegamos a uma pequena vila chamada Douma. A vila estava cheia de cicatrizes da guerra, prédios em ruínas, carros abandonados e moradores exaustos. Mas em seus olhos ainda havia um pouco de vida. O chefe da vila, o senhor Petro, nos deu as boas-vindas. Obrigado por virem de tão longe. Não temos médicos aqui e muitas pessoas estão sofrendo. Montamos uma clínica improvisada no centro comunitário da vila.
Em pouco tempo, os pacientes formaram uma longa fila. Idosos, crianças, pessoas feridas. Trabalhamos sem descanso. Quando o sol se pôs, o senhor Petro nos convidou para jantar. Não é muito, mas por favor, juntem-se a nós. Fomos ao refeitório comunitário, onde cerca de 20 moradores já estavam reunidos. Após a refeição simples, todos se reuniram em torno de uma televisão em um canto. Fiquei muito surpresa. Em um lugar sem eletricidade como aquele, havia uma TV. O senhor Petro riu e explicou: nós ligamos um gerador, conseguimos assistir por cerca de 2 horas todos os dias. É a única alegria de toda a vila. Ele ligou o interruptor do gerador e a TV acendeu. Olhei atentamente para a televisão. Era um modelo antigo, mas o logotipo de uma famosa marca japonesa ainda estava bem visível. Quantos anos tem essa TV? Mais de 20 anos. Comprei quando era jovem. 20 anos e ainda funciona bem? Os olhos do senhor Petro brilharam. Nunca quebrou. Mesmo quando as bombas destruíram metade da minha casa, esta TV permaneceu intacta. Uma senhora ao lado acrescentou: as coisas do Japão são de qualidade, não é? Mesmo sendo pobres, mesmo no meio da guerra, ela nunca nos decepcionou. Fiquei profundamente comovida com essas palavras. Não era apenas um aparelho eletrônico, era um símbolo de confiança, como uma promessa que aquele país havia feito ao povo sírio. Um produto que não quebra, de qualidade confiável e um companheiro até o fim. Quando a TV ligou, todos aplaudiram. Na tela passava uma novela brasileira com legendas em árabe e todos assistiam concentrados. Era um momento para eles escaparem da realidade sombria e experimentarem um mundo diferente, mesmo que por um breve instante. Oh, doutor! João sentou-se ao meu lado e disse: é incrível, essa TV tem mais de 20 anos, é impressionante. Não imaginava que a qualidade dos produtos deles fosse tão boa. A qualidade é importante, mas mais importante é manter uma promessa. Eles criaram um produto e se responsabilizam por ele. Eu assenti. Naquela noite, assisti a uma novela brasileira com os moradores da vila. O som das bombas ainda ecoava à distância, mas naquele momento todos se sentiam em paz. As ruas, as pessoas e a vida cotidiana no drama, eu senti muita inveja. Uma noite sem o som de explosões, ruas seguras, pessoas passeando com sorrisos nos rostos, era tudo o que tínhamos perdido. Quando a novela terminou e as pessoas começaram a ir embora, uma jovem se aproximou de mim. Senhorita, eu também quero ir para o Brasil. O que eu preciso fazer? Olhei nos olhos da garota, eles estavam cheios de desejo e esperança. Eu também estou pesquisando. Que tal pesquisarmos juntas? Ela sorriu radiante. Naquela noite, percebi que, para o povo sírio, o Brasil não era apenas um país. Era a prova de que é possível se reerguer. Era outro nome para a esperança. E eu também queria me agarrar a essa esperança. Ao voltar da Vila de Doma, eu era uma pessoa completamente diferente. A curiosidade sobre o Brasil havia se transformado quase em uma obsessão. E verificar o canal do Telegram todas as noites se tornou um hábito. Depois do trabalho no hospital, eu voltava para casa, acendia uma vela e ficava grudada no celular. Comecei a baixar novelas brasileiras para assistir e instalei um aplicativo para aprender português. Olá, obrigada, meu nome é Sofia. Eu repetia com uma pronúncia ainda desajeitada. Aprender português, claro, não era fácil. O sistema linguístico era completamente diferente do árabe, mas eu não desisti. Acreditava que se aprendesse um pouco a cada dia, um dia conseguiria. Um dia, durante o intervalo no hospital, minha colega Laila perguntou: Sofia, o que você tem feito ultimamente? Tá sempre com os olhos no celular. Hesitei por um momento e depois disse a verdade. Estou aprendendo português. Português por quê? Estou pensando em ir para o Brasil. Os olhos de Laila se arregalaram. Sério? Você também foi contagiada por essa febre? Não é bem uma febre, mas estou pensando seriamente nisso. Laila puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Eu também ouvi dizer que ir para o Brasil está se tornando muito popular entre as mulheres sírias. Mas você é enfermeira e precisamos muito de você aqui. Por que quer ir? Eu suspirei. Aqui, todos os dias, eu só vejo a morte. Não há esperança, mas o Brasil é diferente. Acho que lá pode haver um novo começo. Laila pegou minha mão. Eu entendo. Às vezes também penso nisso em querer fugir deste lugar. Então pesquise sobre o Brasil também. Enfermeiras são muito valorizadas lá. Laila sorriu. Vou pensar nisso. Mas ouvi dizer que o português é muito difícil, não é? É difícil, mas não impossível. Se aprendermos um pouco a cada dia, conseguiremos. A partir daquele dia, Laila também começou a aprender português comigo.
Durante os intervalos, nos cumprimentávamos em português e às vezes ríamos da nossa pronúncia estranha, mas aquele tempo foi divertido, ajudou-nos a escapar temporariamente do fardo da guerra. Uma noite, fui novamente ao centro de refugiados nos arredores de Damasco. Ouvi dizer que lá havia um grupo que assistia a novelas brasileiras. Ao chegar ao centro, vi cerca de 20 mulheres reunidas em uma sala de aula. Elas usavam um pequeno projetor para exibir a novela na parede. Sentei-me silenciosamente no fundo. Na tela estavam as ruas do Brasil. Ruas limpas, postes de luz acesos e mulheres caminhando sozinhas mesmo tarde da noite. Só essa cena já era chocante. Na Síria, isso era impensável. A personagem principal da novela conversava com amigos em um café, trabalhava em um hospital e jantava com a família. Uma vida completamente normal, mas para nós eram cenas de um sonho. Quando a novela terminou, uma mulher disse: "Aquele hospital parece tão limpo, muito diferente do nosso." Outra acrescentou: "E sempre tem eletricidade e água." Aqui, nunca sabemos quando serão cortadas. O mais importante é que parece seguro. Um lugar onde se pode dormir bem à noite sem medo de bombas. Ouvi a conversa delas e a senti. O que elas invejavam não era o luxo, era apenas uma vida normal. Eletricidade, água, segurança, paz, coisas que dávamos como certas antes da guerra. Depois da reunião, conversei com a organizadora, Svetlana. Ela era uma mulher na casa dos 40, criando 2 filhos sozinha. Eu organizo essas reuniões toda semana. Assistir às novelas ajuda as pessoas a aliviar um pouco a tristeza. É um tempo para elas escaparem da realidade. Mas por que novelas brasileiras? Svetlana pensou por um momento e respondeu: "Os filmes americanos são muito glamourosos, distantes de nós. Os filmes europeus são sombrios, mas as novelas brasileiras são diferentes. Sinto que eles também passaram por dificuldades, mas as superaram. Nos dramas, a importância da família, o espírito comunitário, a cultura de apoio mútuo são muito bem retratados. São coisas que perdemos após a guerra. Todos se preocupam apenas consigo mesmos. Mas o Brasil é diferente, pelo menos nas novelas. A cultura de vivermos juntos ainda existe." Eu me identifiquei profundamente com suas palavras. Era verdade. Antes da guerra, a Síria também tinha uma cultura comunitária, mas agora todos se preocupavam apenas em sobreviver. "Svetlana, você também quer ir para o Brasil?" Ela respondeu sem hesitar: "Claro, quero que meus filhos cresçam ouvindo o sino da escola, não o som das bombas. O Brasil é um país que valoriza a educação. Acho que lá pode dar um futuro melhor para meus filhos. O que você está preparando?" "Estou aprendendo português e pesquisando sobre casamento internacional. Não é fácil, mas não vou desistir." No caminho de volta para casa, pensei muito. As novelas brasileiras não eram apenas entretenimento. Era uma janela que ajudava as pessoas cansadas da guerra a sonhar. O mundo do outro lado da tela, uma vida pacífica, ruas seguras, era o futuro que desejávamos. Naquela noite, deitei na cama e olhei para o teto. Pensei em Khaled. Se ele estivesse vivo, o que diria? Provavelmente me apoiaria. "Sofia, vá para um lugar onde você possa ser feliz." Enxuguei as lágrimas e me decidi. Vou para o Brasil. Começar uma nova vida. Khaled certamente gostaria disso também. Na manhã seguinte, uma notícia especial chegou ao hospital. O governo brasileiro enviaria um grande lote de suprimentos médicos para a Síria. O diretor do hospital convocou uma reunião. "Pessoal, boas notícias. O Brasil enviou medicamentos e equipamentos médicos. Chegarão esta tarde." Os enfermeiros e médicos comemoraram. Estávamos com falta de medicamentos há meses. Às vezes, até analgésicos básicos acabavam e só podíamos assistir os pacientes sofrerem. À tarde, um grande caminhão chegou ao hospital. Estava carregado de caixas, todas com inscrições em português. O doutor João Silva nos ajudou a traduzir. Aqui tem antibióticos, analgésicos, antissépticos e instrumentos cirúrgicos. Isso foi doado pelo governo e por organizações privadas brasileiras. Abrimos as caixas e ficamos maravilhados. Tudo era novo e de ótima qualidade. A data de validade também era longa. Uma enfermeira começou a chorar. "Agora podemos tratar nossos pacientes adequadamente." O doutor João disse: "O povo brasileiro não se esqueceu da Síria. Haverá mais remessas de ajuda." Suas palavras aqueceram meu coração. O Brasil não estava apenas ajudando com palavras. Eles mostravam com ações. Alguns dias depois, fui novamente com o Dr. João para a região leste. Desta vez, para entregar os suprimentos médicos enviados pelo Brasil. Quando chegamos à vila de Douma, os moradores nos receberam.
O chefe da vila, Petro, disse alegremente: obrigado por voltarem o que trouxeram desta vez, o doutor. João descarregou as caixas do caminhão. Estes são medicamentos e alimentos do Brasil. Por favor, dividam entre vocês. Os olhos do senhor Petro se encheram de lágrimas. O Brasil realmente não se esqueceu de nós. Distribuímos os itens no centro comunitário. Os idosos receberam medicamentos, as crianças receberam suplementos e as mães receberam leite em pó e fraldas, sem conseguir conter as lágrimas. Uma jovem mãe se aproximou de mim. Senhorita, por favor, transmita ao povo brasileiro que somos muito gratos. Estes itens salvaram a vida do meu filho. Peguei a mão dela, com certeza transmitirei a mensagem. Depois da distribuição, testemunhei uma cena estranha. Em um canto da vila, alguns jovens estavam com seus celulares assistindo a algo com atenção. Aproximei-me e vi que estavam assistindo a uma aula de português. Vocês também estão aprendendo português? Um jovem levantou a cabeça. Sim, estamos nos preparando para trabalhar no Brasil. Trabalhar? Sim. Ouvi dizer que o governo brasileiro tem um programa de emprego especial para refugiados sírios. Eles estão procurando pessoas para as áreas de tecnologia e construção. Outro jovem acrescentou: eu sou programador. Pretendo me candidatar a uma empresa de tecnologia no Brasil. Ouvi dizer que se souber um pouco de português há uma chance. Fiquei muito surpresa. Não era apenas o caminho do casamento internacional. Na verdade, também havia uma rota para o Brasil através do trabalho. Onde vocês aprendem português? Online. No Telegram, há muitas aulas gratuitas. Sírios que vivem no Brasil nos ensinam voluntariamente. Senti a esperança crescer. Ir para o Brasil não era um sonho, era uma realidade. Se você se preparasse e se esforçasse, era totalmente possível. Naquela noite, jantei com o Dr. João no centro comunitário. A refeição foi simples, mas meu coração estava aquecido. Após o jantar, perguntei a ele: Dr. João, há muitos refugiados sírios no Brasil? Cada vez mais. No início eram poucos, mas agora já são centenas. A maioria se adapta bem. O que eles fazem principalmente é variado. Alguns trabalham para empresas brasileiras, outros abrem restaurantes, alguns ensinam árabe em escolas. Os brasileiros também os recebem muito bem. Então, uma enfermeira como eu poderia trabalhar? O Dr. João olhou diretamente nos meus olhos. Claro, o Brasil precisa de profissionais de saúde. Se o seu diploma for reconhecido, você pode trabalhar imediatamente. Você tem interesse? Hesitei por um momento e depois disse a verdade. Sim, estou pensando muito seriamente nisso. É uma boa escolha, eu vou te ajudar. Vou te dar as informações e os contatos necessários. Naquele momento, meu coração disparou. Isso era realmente possível. O caminho para o Brasil estava se abrindo diante de mim. No caminho de volta para Damasco, olhei pela janela e pensei: o Brasil não estava apenas fornecendo apoio material à Síria. Eles plantaram sementes de esperança. Eles nos deram a crença de que poderíamos nos reerguer. E eu também queria me agarrar a essa esperança. Queria aceitar uma vida sem Khaled e recomeçar no Brasil. Naquela noite, deitei na cama e abri meu aplicativo de aprendizado de português. Eu sou enfermeira, eu quero trabalhar no Brasil. Eu quero começar uma nova vida. Repetindo com uma pronúncia ainda desajeitada, eu estava gradualmente construindo meu futuro, um futuro chamado Brasil. Poucos dias antes de o Dr. João Silva retornar ao Brasil, ele me deu uma sugestão especial. Sofia, na Universidade de Damasco há um professor especialista em estudos brasileiros. Você deveria encontrá-lo. Conhecer a história e a cultura do Brasil ajudará muito. Concordei com prazer. Eu queria saber mais sobre o Brasil. Alguns dias depois, fui à Universidade de Damasco. Embora parte do prédio estivesse danificada pela guerra, as aulas continuavam. A sala do professor Ricardo Oliveira ficava no final do 3º andar. Bati na porta e um professor de cerca de 60 anos abriu. Você é a Sofia? Recebi uma mensagem do Dr. João. Entre, por favor. A sala estava cheia de livros. As paredes eram estantes e a mesa também estava empilhada de livros. Entre eles, muitos eram sobre o Brasil. Sente-se. Aceita um chá? Não, obrigada, professor. Agradeço por seu tempo. O professor sentou-se e disse: o Dr. João me disse que você está considerando ir para o Brasil. Você tem alguma pergunta sobre o país? Pensei por um momento e perguntei: professor, por que tantos sírios estão interessados no Brasil, não no ZSTUA ou na Europa? O professor Ricardo sorriu. Uma boa pergunta. A resposta está na história. Ele pegou um antigo álbum de fotos da estante.
Olhe isto. Ao abrir o álbum, fotos em preto e branco apareceram. Uma cidade em ruínas, prédios desabados, crianças famintas. Parecia muito com a Síria de agora. Esta é uma área do Rio de Janeiro após uma grande crise nos anos 80. Prendia a respiração. Isso é o Rio de Janeiro? Sim. O Brasil passou por décadas de ditadura e instabilidade. Foi uma tragédia nacional. Quando a democracia foi restaurada, o Brasil estava quase completamente arruinado. O professor pegou outro documento. Em 1985, o PIB per capita do Brasil era muito baixo. Era um dos países mais pobres do mundo. Mas e agora? Agora é uma das economias que mais crescem no mundo. Um milagre que aconteceu em menos de 40 anos. O professor abriu o computador e me mostrou fotos da moderna São Paulo, arranha-céus reluzentes, ruas limpas, luzes brilhantes, completamente diferente das fotos pós-crise. Como essa mudança foi possível? O professor Ricardo respondeu com uma expressão séria. Há muitas razões, mas as 3 mais importantes são: primeiro, o investimento em educação. Os brasileiros, mesmo após a crise, nunca desistiram da educação. Os pais preferiam passar fome a deixar de mandar os filhos para a escola. Eu assenti. Segundo, o espírito comunitário. Os brasileiros valorizam o conceito de nós. Eles priorizam o desenvolvimento da comunidade sobre o sucesso individual. Por isso, conseguiram se reerguer juntos. O professor parou por um momento e continuou. Terceiro, uma visão nacional clara. O Brasil, mesmo em meio ao caos, construiu planos de longo prazo. Eles sabiam para onde queriam ir e concentraram todos os seus recursos nessa direção. Refleti sobre essas palavras. Educação, espírito comunitário, uma visão clara, eram coisas que faltavam na Síria. Professor, qual é a maior diferença entre a Síria e o Brasil? O rosto do professor se entristeceu. Infelizmente, após décadas de independência, ainda não construímos uma verdadeira visão nacional. Instabilidade política, corrupção, conflitos regionais têm impedido nosso desenvolvimento. Mas o Brasil certamente também teve corrupção? Claro, mas o Brasil tem se esforçado continuamente para superá-la. O povo protestou ativamente e o governo mudou. Nós carecemos desse processo. O professor suspirou. Sofia, o interesse dos sírios pelo Brasil não é coincidência. O Brasil é a imagem do que poderíamos ter nos tornado, uma prova viva de que, mesmo após a guerra, é possível se reerguer. Essa frase ficou gravada em meu coração. O Brasil não era apenas um país desenvolvido, era um país que havia passado por uma dor semelhante à nossa, mas que fez escolhas diferentes. Professor, como os brasileiros preservam a memória de seus tempos difíceis? Eles nunca esquecem. Através de museus, memoriais, programas educacionais, eles transmitem isso para as gerações futuras, mas não se afundam no passado, transformam essa dor em motivação para o desenvolvimento. Então, a Síria também pode fazer isso? O professor olhou diretamente nos meus olhos. Claro, mas levará tempo e exigirá o esforço da geração jovem como você. Fiquei em silêncio por um momento. As palavras do professor estavam certas. A Síria também poderia se reerguer. Mas eu não tinha confiança suficiente para ficar aqui e testemunhar esse processo. Estava muito cansada. Professor, para ser honesta, eu quero ir para o Brasil. Continuar resistindo aqui está além das minhas forças. O professor assentiu. Eu entendo, ninguém pode culpá-la. Todos têm o direito de sonhar com uma vida melhor. Mas eu me sinto culpada, como se estivesse fugindo. Não é fugir, é sobreviver. E quem sabe, talvez o que você aprender no Brasil possa um dia ajudar a Síria. O professor pegou um cartão de visita da gaveta. Este é um amigo meu em São Paulo. Ele é professor de línguas eslavas em uma universidade. Quando chegar ao Brasil, entre em contato com ele. Será útil. Peguei o cartão de visita com os olhos marejados. Obrigada, professor. Boa sorte, Sofia. E não se esqueça da Síria. Um dia nossa chance chegará. Ao sair da universidade, pensei muito. O Brasil era o espelho da Síria. A imagem do que poderíamos ter nos tornado. Não, a imagem do que podemos nos tornar. Mas eu não podia esperar por esse processo aqui. Eu tinha que viver agora, no Brasil. Alguns dias após o encontro com o professor Ricardo, comecei a me preparar seriamente para ir para o Brasil. Coletei informações do canal do Telegram e passei mais tempo aprendendo português. Mas quanto mais eu pesquisava, mais problemas complexos surgiam. Uma noite, minha colega Laila me ligou com urgência. Sofia, aconteceu uma coisa séria. Você se lembra da Olga, a amiga que disse no ano passado que iria para o Brasil? Sim, eu lembro. O que aconteceu?
Acabei de receber uma mensagem dela. Ela foi completamente enganada no Brasil. A agência de casamento era uma farsa. Meu rosto ficou pálido. O que você está dizendo? Laila me mostrou o celular. Era uma mensagem que Olga havia enviado. A agência prometeu um bom marido. Mostraram fotos, mostraram a casa, mas quando cheguei ao Brasil, tudo era diferente. O marido era alcoólatra e a casa era apenas uma cabana em ruínas no interior. Além disso, eles pegaram meu passaporte e não me deixaram fugir. Tive a sorte de ser ajudada pela polícia, mas agora não tenho para onde ir. Fiquei em choque. Ir para o Brasil nem sempre era uma esperança. Coisas assim acontecem com frequência? Laila sentiu. No canal do Telegram há muitos avisos. Cuidado com agências de casamento fraudulentas. Abri imediatamente o Telegram. De fato, havia muitos alertas. Não use os serviços desta empresa. É um golpe. Antes de ir para o Brasil, verifique o contrato com cuidado. Condições boas demais para ser verdade devem ser vistas com suspeita. Senti um suor frio. Eu tinha sido muito ingênua. Pensei que ir para o Brasil era fácil, sem considerar os riscos. No dia seguinte, fui a um centro de ensino de português em Damasco. Eu queria ouvir histórias de pessoas que estavam realmente se preparando para ir para o Brasil. O centro ficava no segundo andar de um pequeno prédio. As janelas de vidro, quebradas pela guerra, estavam cobertas temporariamente com plástico. Mas lá dentro, cerca de 15 alunos estudavam com afinco. A diretora do centro, Maria, me deu as boas-vindas. Bem-vinda, você veio para aprender português? Sim, e também quero saber mais sobre o Brasil. Maria sorriu. Sente-se, vou fazer um chá. Sentamos em um pequeno escritório. Maria, você também quer ir para o Brasil? Ela balançou a cabeça. Eu já fui. 5 anos atrás, fui como estudante de intercâmbio, morei no Rio de Janeiro por 1 ano. Então, por que voltou? Minha família está aqui e eu queria ensinar português aos sírios. Antes da guerra, era apenas um hobby. Mas agora é completamente diferente. Diferente como? Maria olhou pela janela. Após a guerra, o número de pessoas querendo aprender português aumentou drasticamente. Todo mundo quer ir para o Brasil. Mas o que me preocupa é que muitas pessoas querem ir sem preparação. Sem preparação, exatamente. Não falam português bem, não conhecem a cultura brasileira e mesmo assim querem ir. Será muito difícil se adaptar assim. Fiquei tensa. Então, como devo me preparar? Maria disse com uma expressão séria. Primeiro, você precisa estudar português por pelo menos 6 meses até conseguir se comunicar no dia a dia. Segundo, você precisa entender a cultura brasileira. O Brasil é uma sociedade que valoriza a hierarquia e a etiqueta. Terceiro, você precisa de uma conexão confiável. Em vez de passar por uma agência, é melhor se conectar com sírios que já estão no Brasil. Anotei tudo enquanto ouvia. E o mais importante, Maria parou por um momento e disse, é ter expectativas realistas. O Brasil não é um paraíso, lá também há problemas, e viver como estrangeiro tem suas dificuldades. Mas é melhor que um campo de batalha. Você tem que ir com essa mentalidade. Suas palavras me ajudaram muito. Eu tinha criado uma fantasia, pensei que o Brasil era um lugar perfeito, mas a realidade era diferente. Maria, mesmo assim você ainda recomenda o Brasil? Ela sorriu. Claro, se você se preparar bem, o Brasil é um país que dá oportunidades a quem se esforça. Eles não discriminam estrangeiros. A barreira do idioma existe, mas pode ser superada. Depois da aula, conversei com alguns alunos. Andrew, de 27 anos, era programador. Eu me candidatei a uma startup em São Paulo. Fiz a entrevista por vídeo e fui aceito. No próximo mês eu embarco. Parabéns! Você se preparou muito? Estudei português por 6 meses e li muitos livros sobre a cultura brasileira. Também me conectei com programadores sírios que estão em São Paulo. Eles me ajudaram muito. Júlia, de 35 anos, era mãe de 3 filhos. Estou me preparando para um casamento internacional, mas estou sendo muito cuidadosa. Não confio nas agências. Eu mesma conversei online com um homem brasileiro e fizemos várias videochamadas. E seus filhos? Ouvi dizer que a educação no Brasil é muito boa. Se meus filhos puderem crescer em segurança, isso é o mais importante. Naquela noite, no caminho de volta para casa, pensei muito. Ir para o Brasil era uma esperança, mas também estava cheio de riscos. Sem preparação, eu poderia acabar como Olga. Mas, se me preparasse bem, poderia ter sucesso como Andrew. Decidi não ter pressa. Pelo menos 6 meses de estudo de português, aprendendo sobre a cultura brasileira e construindo uma conexão confiável e ter expectativas realistas. O Brasil não era o paraíso, mas era um lugar que me dava a chance de recomeçar. Isso era suficiente.
um lugar para escapar do campo de batalha e viver novamente. Era tudo o que eu queria. A partir daquele dia, comecei a me preparar para ir ao Brasil de forma mais cuidadosa. Matriculei-me oficialmente no Centro de Português de Maria e tinha aulas 3 vezes por semana. Conciliar o trabalho no hospital com os estudos não era fácil, mas eu não desisti. Todas as manhãs, 30 minutos antes de ir para o trabalho, 30 minutos na hora do almoço e 1 hora depois do expediente, eu estudava português. No início, até o alfabeto era estranho, mas alguns meses depois, eu já conseguia ler um pouco. Olá, meu nome é Sofia, sou enfermeira. Às vezes me achava ridícula praticando a pronúncia na frente do espelho, mas continuei. Enquanto aprendia português, tornei-me mais ativa no canal do Telegram, fazia perguntas e lia as experiências de outras pessoas. Então descobri algo estranho. Fiquei curiosa sobre quem administrava o canal mais ativo, a Associação de Apoio às Mulheres Sírias no Brasil. O canal tinha mais de 40 mil membros e centenas de mensagens eram postadas todos os dias. Informações sobre casamento, empregos, materiais de estudo de português, conselhos jurídicos e até dicas para viver no Brasil. Tudo era muito bem organizado. A administradora usava apenas o nome Alessandra e não havia outras informações. Fiquei curiosa. Quem administrava um canal tão grande? Uma agência de casamentos ou um voluntário? Um dia, tomei coragem e enviei uma mensagem privada para a Alessandra. Olá, meu nome é Sofia, sou enfermeira em Damasco e estou me preparando para ir ao Brasil. Fiquei curiosa sobre o motivo pelo qual você administra este canal e decidi entrar em contato. Se tiver tempo, poderíamos conversar? Eu não esperava uma resposta, mas para minha surpresa, algumas horas depois recebi uma mensagem. Olá, Sofia, prazer em conhecê-la. Podemos fazer uma videochamada? Seria melhor conversar cara a cara. Imediatamente, iniciei a videochamada. A mulher na tela tinha cerca de 30 e poucos anos. Ela tinha um sorriso radiante e um olhar caloroso. O fundo atrás dela era um apartamento limpo, mostrando que ela estava no Brasil. Olá, Sofia! Prazer em conhecê-la. Sou Alessandra. Atualmente moro no bairro da Liberdade, em São Paulo. Olá, antes de mais nada, obrigada por administrar o canal. Recebi muita ajuda. A Alessandra sorriu gentilmente. De nada. Eu também recebi muita ajuda no passado. Agora é a minha vez de retribuir. Como você veio para o Brasil? Sua expressão ficou um pouco triste. Também por causa da guerra. Perdi meu marido e tive que criar meus 2 filhos sozinha. Eu estava desesperada. Foi quando conheci uma agência de casamentos. Então você veio para o Brasil dessa forma? Sim, mas no começo foi muito difícil. O que a agência prometeu e a realidade eram muito diferentes. Meu rosto ficou pálido. Você também foi enganada como a Olga? A Alessandra balançou a cabeça. Não foi um golpe total, mas muitas coisas foram exageradas. Meu marido é uma boa pessoa, mas tínhamos dificuldades financeiras e o relacionamento com a família dele era complicado. A barreira do idioma me fez sentir muito solitária. Então, como você superou isso? Conheci outras mulheres sírias no Brasil. No início, nos conhecemos por acaso em um fórum online e elas me ajudaram muito, desde aprender português, questões culturais até questões legais. A Alessandra parou por um momento e continuou. Naquela época, percebi que tínhamos que nos ajudar. Não esperar por agências ou qualquer outra pessoa, mas criar nossa própria rede. Então você criou este canal no Telegram? Exatamente. No começo, éramos apenas algumas amigas, um pequeno grupo para compartilhar informações e conselhos. Mas o boca a boca se espalhou e o canal cresceu. Agora temos mais de 40 mil membros. Fiquei muito emocionada. O canal não tinha fins comerciais. Era realmente um espaço para ajudar umas às outras. Alessandra, é muito difícil administrar o canal. Gerenciar 40 mil pessoas sozinha não deve ser fácil. Ela sorriu. Não estou sozinha. A equipe de administração tem 15 pessoas, todas mulheres sírias que vivem no Brasil. Cada uma tem um papel. Uma dá conselhos jurídicos, outra cria materiais de português, outra coleta informações de emprego. E todas são voluntárias? Sim, não recebemos dinheiro. Em vez disso, recebemos algo muito maior, a alegria de ajudar umas às outras. Alessandra disse com uma expressão séria: Sofia, há uma coisa que preciso te dizer. O Brasil é uma terra de oportunidades, mas não é um paraíso. Aqui também há discriminação. E viver como estrangeiro tem suas dificuldades, especialmente a barreira do idioma. É um problema muito grande. Estou preparada para isso, mas se você se preparar bem, pode conseguir, como eu. Quando cheguei, não sabia uma palavra de português. Agora trabalho para uma empresa brasileira. Sou tradutora. Você é em Criari.
Você também pode conseguir. Sendo enfermeira é ainda melhor. O Brasil precisa de profissionais de saúde. Alessandra compartilhou um documento na tela. Este é o processo para validar seu diploma de enfermagem no Brasil. É um pouco complicado, mas não impossível. 2 enfermeiras sírias já conseguiram. Li o documento com atenção. A preparação dos documentos, os exames, o processo de estágio, tudo estava descrito em detalhes. Essa informação é muito valiosa. Obrigada. E mais uma coisa, tenha cuidado com as agências de casamento. Nem todas são ruins, mas há muitos golpistas. Em nosso canal temos uma lista de agências confiáveis que você pode consultar. Sim, eu farei isso. Após a chamada, meu coração se encheu de emoção. A Alessandra e a equipe de administração, sem que ninguém pedisse, estavam ajudando voluntariamente outras pessoas. Elas estavam se tornando uma escada umas para as outras. Mesmo tendo perdido tudo na guerra, não perderam a humanidade. Prometi a mim mesma que um dia, quando chegasse ao Brasil, também ajudaria outras pessoas como elas. Eu também me tornaria uma escada para alguém. No dia seguinte, contei a conversa com a Alessandra para a Laila. É incrível que o canal não seja comercial. As pessoas estão realmente se ajudando. Sim, por isso é ainda mais confiável. Não é por lucro, mas genuinamente umas pelas outras. Laila pegou minha mão. Sofia, eu também vou pensar seriamente em ir para o Brasil. Se formos juntas, seria ótimo. Podemos apoiar uma a outra. Sim, sozinha é mais difícil do que com alguém. Naquela noite, deitei na cama e pensei, ir para o Brasil não era mais um sonho vago. Estava se tornando um plano concreto. Com base no documento que a Alessandra enviou, criei um plano passo a passo. Passo 1. Focar em aprender português por 6 meses. Passo 2. Preparar os documentos para validar meu diploma de enfermagem no Brasil. Passo 3. Conectar-me com a comunidade síria no Brasil. Passo 4. Solicitar um visto de trabalho. Passo 5. Partir. Se tudo corresse bem, em 1 ano eu poderia estar no Brasil. Claro, não seria fácil, mas também não era impossível. E o mais importante, eu não estava sozinha. A Alessandra e a equipe de administração, Laila e dezenas de milhares de sírios estavam sonhando o mesmo sonho, preparando-se juntos e torcendo uns pelos outros. Estávamos nos tornando as escadas uns dos outros, subindo juntos das cinzas da guerra. Estávamos construindo uma torre de esperança. 1 ano se passou desde então. Aquele ano foi o mais difícil, mas também o mais significativo da minha vida. Todos os dias, eu acordava às 5 da manhã para estudar português e depois do trabalho no hospital, continuava estudando. Nos fins de semana, passava o dia inteiro no Centro de Maria, aprendendo sobre a cultura, a história e a etiqueta do Brasil. No início, tudo era tão difícil que eu queria desistir. Mas, graças ao incentivo de Alessandra e da comunidade do Telegram, consegui continuar. Sofia, você está indo bem, não desista. No começo foi assim para mim também, mas se você continuar, conseguirá. Inúmeras mensagens de encorajamento me sustentaram. 6 meses depois, obtive o certificado de proficiência em português de nível intermediário. Ainda não era perfeito, mas o suficiente para a comunicação diária. E, com a ajuda do Dr. João Silva, consegui me conectar com um hospital universitário em São Paulo. O hospital tinha um programa para contratar enfermeiros estrangeiros e priorizava a consideração de refugiados sírios. Preparei meus documentos e participei de uma entrevista por vídeo com o coração acelerado. Apresentei-me em português e expliquei minha experiência e por que queria trabalhar no Brasil. Tenho 8 anos de experiência no Hospital Central de Damasco. Mesmo durante a guerra, cuidei de pacientes e tive experiência trabalhando com equipes médicas brasileiras. Quero começar uma nova vida no Brasil e usar minha experiência para ajudar os pacientes. O comitê de entrevista ouviu minha história com seriedade. Uma semana depois, recebi a notícia de que havia sido aceita. Naquele dia, subi ao terraço do hospital, olhei para o céu e chorei. Eram lágrimas de felicidade. Finalmente, um novo começo se tornou possível. Laila também recebeu notícias de um hospital brasileiro na mesma época. Decidimos ir juntas. Enquanto me preparava para partir, pensei muito em Khaled. Diante de seu túmulo, eu disse: Khaled, estou indo para o Brasil para começar uma nova vida. Eu não te esqueci, é só que eu preciso continuar vivendo. Acredito que você também gostaria disso. O vento soprou as folhas das árvores, como se Khaled estivesse me respondendo: Vá, Sofia, seja feliz. A despedida dos colegas do hospital também foi difícil. Juntos, superamos a guerra, salvamos tantas vidas.
Sofia, quando chegar ao Brasil, mantenha contato e um dia, quando a Síria se reerguer, volte. Claro, eu nunca vou esquecer. Na véspera do voo, deixei uma última mensagem no canal do Telegram. Pessoal, amanhã estou indo para o Brasil. No último ano recebi muita ajuda. Agradeço especialmente a Alessandra e aos amigos da equipe de administração. Quando chegar ao Brasil, também quero contribuir para esta comunidade. Para aqueles que estão se preparando, não desistam. Vocês também podem conseguir. Centenas de comentários foram deixados. Parabéns, boa viagem. Eu também irei em breve. Sofia nos deu coragem. Desejo-lhe felicidade no Brasil. E finalmente o dia chegou. Em um dia de agosto de 2025, Laila e eu deixamos Damasco em um voo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Quando o avião decolou, olhei pela janela. A terra da Síria ficava cada vez menor. A terra cheia de cicatrizes de guerra, mas ainda minha pátria. Minhas lágrimas caíram, mas sem arrependimento. Adeus, Síria. Um dia nos encontraremos novamente. O voo durou quase 15 horas. Durante todo o tempo, reli meus livros de português e assisti a um documentário sobre o Brasil. Uma mistura de nervosismo e excitação. Finalmente, eu estava chegando ao país com o qual tanto sonhei. Quando o avião pousou no aeroporto de Guarulhos, meu coração batia loucamente. Olhando pela janela, vi um aeroporto limpo, com instalações modernas. A cena que eu tinha visto nas novelas estava se tornando realidade bem na minha frente. Depois de passar pela imigração e pegar minha bagagem, vi a Alessandra me esperando. Sofia, Laila, bem-vindas! Nós nos abraçamos e choramos. Embora nunca tivéssemos nos encontrado pessoalmente, já éramos como uma família. Alessandra, muito obrigada. Foi por sua causa que consegui chegar aqui. De nada, agora é que começa. Vamos nos esforçar juntas. No momento em que saí do aeroporto, respirei fundo. O ar do Brasil. Era um ar fresco, não um cheiro de fumaça da guerra. Ouvi o som do trânsito e as risadas das pessoas, não o som de bombas. Alessandra nos levou de carro para nosso alojamento. A vista de São Paulo pela janela do carro era linda. Os arranha-céus, as ruas limpas e as pessoas caminhando pacificamente. Exatamente como eu via nas novelas. Sofia, tá vendo o Parque Ibirapuera? Muitas pessoas se exercitam e namoram lá. É tão pacífico, é inacreditável. Ao chegar ao nosso alojamento, olhei ao redor. Era um quarto pequeno, mas limpo e aconchegante. Havia eletricidade o tempo todo, água também e a internet era rápida. Coisas inimagináveis na Síria. Laila disse, aqui não precisamos nos preocupar com bombas à noite, certo? Sim, podemos apenas dormir. Olhamos uma para a outra e sorrimos, e então choramos. O alívio de finalmente ter chegado a um lugar seguro, a excitação de um novo começo e a tristeza de ter deixado nossa pátria para trás, todas as emoções se misturaram. Naquela noite, abri a janela e contemplei a noite de São Paulo. As luzes cintilantes, as ruas tranquilas, uma noite de paz. Era a vida com a qual eu sonhava. Deitada na cama, abri o Telegram. Alessandra havia postado uma foto nossa recém-chegadas no canal. Sofia e Laila chegaram em segurança. Vamos todos parabenizá-las por seu novo começo. Milhares de curtidas e comentários foram deixados. Parabéns! Eu também chegarei em breve. Obrigada por nos dar esperança. Li cada comentário e minhas lágrimas continuaram a cair. Esta não era minha jornada sozinha. Era a jornada que dezenas de milhares de pessoas sonharam juntas, prepararam juntas e torceram juntas. E prometi a mim mesma, vou me estabelecer aqui e no futuro ajudarei outras pessoas assim como a Alessandra. Eu também me tornarei uma escada para alguém. Lá fora o amanhecer surgia. Minha primeira manhã no Brasil, deixando para trás a escuridão da guerra e entrando na luz da esperança. Um novo começo. Khaled, cheguei em segurança. Vou viver bem aqui. E um dia, quando a Síria se reerguer, compartilharei o que aprendi. Fechei a janela, deitei-me na cama e pela primeira vez em muito tempo adormeci em um sono profundo, sem o som de bombas. Brasil, um país distante, mas agora meu futuro mais próximo. Vocês, pessoas de um lugar distante, tornaram-se nossa esperança mais próxima. Obrigada, povo do Brasil. O que acharam da história de Sofia? Em meio às cinzas da guerra, uma mulher não perdeu a esperança e escolheu corajosamente um novo começo. E o Brasil a acolheu de braços abertos. Esta história não é apenas sobre a migração de um indivíduo. É uma história sobre a bela solidariedade de pessoas que perderam tudo na guerra, ajudando-se e erguendo-se juntas.
E no centro dessa história está o Brasil, um país com a experiência de se reerguer das cinzas há 40 anos e que agora está dando esperança ao povo de outra nação. Somos cidadãos de um Brasil tão orgulhoso. Se você amou esta história, por favor, nos apoie com uma inscrição e um gostei. Obrigado!